que é que tá acontecendo em relação a essa CPMI aí do 8 de janeiro, tá? O general Heleno será convocado. O Braga Neto também será convocado, isso é um fato, tá? Muito obrigado, José Sainz, pelo super stick aí de R$2. Quem puder, continue colaborando com o nosso trabalho. Eu quero trazer para vocês de cara aqui uma informação extremamente importante, tá? Que é esta informação aqui, que tange especificamente a CPMI do 8 de janeiro, que fala sobre os convites, né, que já estão sendo elaborados lá, os nomes que estão sendo apresentados. Em menos de 48 horas já foram apresentados 400 requerimentos, tá, de convocação ou de convite de algumas pessoas, incluindo ali 45 militares, entre eles estas figurinhas que estão na tela aí, como traz inclusive aqui a coluna do Lauro Jardim, lá no Globo, matéria citada aqui por Rodrigo Castro. Entre as figuras que estariam nessa lista aí para serem convocadas está o Mauro Cid, ajudante de ordem do Jair Messias Bolsonaro, que está preso neste momento, o vice-candidato à presidência do Jair Messias Bolsonaro, o general Braga Neto, além do general Augusto Heleno, que fugiu da CPI do Distrito Federal. Então vai ter agora a convocação. Muito obrigado, Eduardo Lourenço, bem-vindo. Então vai ter a convocação, sim, dessas pessoas que serão obrigadas a depor, incluindo o próprio Jair Messias Bolsonaro, além também do pedido da quebra de sigilo telefônico, que inclui também o senhor Jair Messias Bolsonaro e outras figuras. Vamos ler um trecho da matéria aqui do Rodrigo Castro, publicado lá na coluna do Lauro Jardim. CPMI dos atos golpistas mira 45 militares, incluindo Mauro Cid, Heleno e Braga Neto. A CPMI do 8 de janeiro mira ao menos 45 militares para depor ao colegiado. O levantamento foi feito a partir dos mais de 400 requerimentos apresentados por senadores e deputados até a sexta-feira, dia seguinte da instalação da comissão. Os parlamentares querem convocar desde figuras que integraram o alto escalão dos governos Bolsonaro e Lula, ou ainda ocupam cargos de prestígio, a policiais envolvidos nos atos golpistas. E aí, inclusive, deve se convocar também ali o Flávio Alencar, se não me falha a memória, que foi o militar preso na semana passada, né, o major da Polícia Militar do Distrito Federal, que mandou mensagens em um grupo de militares dizendo que no primeiro ato que tivesse ali em Brasília contra o governo Lula, era basicamente para deixar invadir o Congresso, né? A gente viu isso aí sendo divulgado, inclusive em live aqui na Folha Democrata. Eu trouxe esse material aqui para vocês na semana passada. E aí segue. Na lista estão, por exemplo, nomes como Braga Neto, Augusto Heleno e Mauro Cid. O ex-ajudante de ordens de Jair Messias Bolsonaro é investigado por adulterar dados do cartão de vacinação. O ex-major Ailton Barros, também preso por suspeita de envolvimento no esquema, é outro alvo da CPMI. Há ainda nomes como Gonçalves Dias, ex-chefe do GSI, Júlio César Ruda, ex-comandante do Exército, general Marco Amaro, atual titular do GSI, e o general Dutra, ex-chefe do Comando Militar do Planalto. E aqui, ó, em outra matéria publicada também pelo Grupo Globo, mas assinada aqui no G1 pelo Vinícius Cassella, traz o seguinte, ó: em 48 horas, a CPI dos atos golpistas recebeu 48 pedidos de quebra de sigilo. Ao todo, requerimentos para quebra de sigilo pedidos de informações e convocações para depoimento chegaram a 396. Há pedidos para ouvir Bolsonaro e seu ex-ajudante de ordens, Mauro Cid. Em menos de 48 horas após a instalação da CPMI, tá errado ali, tá? Dos atos golpistas, a comissão recebeu 48 pedidos de quebra de sigilo e a CPMI dos atos golpistas instalada na última quinta-feira. Inicialmente, a comissão foi articulada por parlamentares que fazem oposição ao governo Lula. Após a divulgação de imagens do general Gonçalves Dias, ministro do gabinete da Segurança Institucional, interagindo, e aí a gente sabe que não estava interagindo, ele estava ali levando para que as pessoas fossem presas, melhor dizendo. Interagindo com invasores do Planalto, o governo percebeu que a CPI era inevitável, CPMI, e passou a apoiar a criação. Dentre os pedidos de quebra de sigilo estão acesso bancário, fiscal e telefônico e telemático, reunião de todos os dados contidos em dispositivos eletrônicos como celulares, e com a quebra deste sigilo que é possível acessar as mensagens contidas em aplicativos de conversas, por exemplo. As solicitações de quebra de sigilo foram feitas em sua maioria pelo PT e PDT, partidos que compõem a base do governo. O PSDB fez 2 pedidos. Os requerimentos ainda precisam ser aprovados pelo plenário da CPMI. Carlito, por que você está falando CPMI e está escrito ali CPI? Por um motivo bem simples, gente. A diferença da CPI
para a CPMI é que a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela pode ser aberta em qualquer das casas, no Senado Federal ou na Câmara dos Deputados. Quando você mistura membros do Senado Federal e membros do Congresso, da Câmara dos Deputados Federais, fazendo um único movimento aí, você tem uma CPMI, que é uma Comissão Parlamentar Mista, que inclui parlamentares e senadores de inquérito. Então eles erraram ali, a gente precisa só fazer esta ressalva para que vocês entendam bem, já que o nosso trabalho aqui também é de letrar vocês politicamente, no sentido dos entendimentos que algumas pessoas talvez não tenham em relação a algumas siglas. Os requerimentos ainda precisam ser aprovados pelo plenário da CPMI e as reuniões para votar requerimento vão começar na semana que vem, no caso dessa semana agora, porque nesta próxima quinta-feira a Lisiane Lins ficou de apresentar ali, Elisiane Gama, perdão, ficou de apresentar ali o cronograma de trabalho para a CPMI do 8 de janeiro, e a tendência é que nesta semana ela apresente ali o cronograma. Inicialmente foi cogitado uma reunião por semana, mas pode ser que aconteçam mais reuniões, porque o próprio Magno Malta, que faz parte inclusive como segundo vice-presidente, olha a ironia, né? Segundo vice-presidente da mesa ali dos membros da CPMI do 8 de janeiro, ele disse que uma reunião por semana seria muito pouco, que um evento deste tamanho, desta magnitude, precisaria de pelo menos, isso, palavras do Magno Malta ali, né? Pelo menos 2 ou 3 encontros semanais. E aí ele vai tentar também criar alguma imagem para si, chamar alguma atenção para si, mas a gente sabe que neste momento a formação da CPMI do 8 de janeiro, tem pessoas ali que estão mais próximas do Lula do que distante do Lula. Apesar da gente saber que o presidente da CPMI fez campanha pro Bolsonaro em 2018 e 2022, fez discurso inclusive contra o PT, contra a esquerda, a gente sabe que a política brasileira, no modelo que a gente tem, que é o modelo fisiológico, a gente sabe que a política brasileira ela é muito volátil, ela muda muito rápido, de acordo com os interesses ali de quem está no poder e de acordo com os próprios interesses também. E como o presidente da CPMI é próximo do Arthur Lira, tudo indica que ele irá acatar os pedidos ali, sim, apresentados pela oposição e também pela situação do governo Lula, já que tudo leva a crer que a organização da CPMI será um dos caminhos, melhor dizendo, né, para que se tenha ali a resolução do que aconteceu no dia 8 de janeiro. Então, é provável sim que a gente tenha ali o Arthur Maia, que é o aliado do Arthur Lira, atendendo sim. Boa tarde, Carla, boa tarde, Andréa. Boa tarde, Eduardo, atendendo sim aos pedidos feitos ali pelos membros da comissão que são do governo. A gente sabe que a maioria são membros do governo, né, da base do governo, diferente do que acontece na CPI do MST, que a maioria é da oposição ao governo, mas é importante a gente trazer essas explicações aqui para que vocês possam entender. Carlito, quais sigilos, de quem foram os sigilos que se pediu a quebra ali, tá? Houve pedido de quebra de sigilos de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, Ailton Barros, Gonçalves Dias, José Eduardo Natália, aquele que aparece no telefone lá no 8 de janeiro, inclusive oferecendo água para os golpistas, o George Washington de Oliveira Souza, desenvolvidos na tentativa de explodir um caminhão de combustível em Brasília, no aeroporto de Brasília, o Wellington Macedo de Souza, que inclusive é este indivíduo aqui, ó, que está foragido. Eu até separei aqui para vocês ele, ó. Cadê? Que ele está foragido, que é aqui. Ele está foragido, né? Ele se apresentava como jornalista, o Wellington Macedo, está foragido também. E é um dos nomes ali que se tem o pedido de quebra de sigilo telefônico. E Alan Diego dos Santos Rodrigues, também envolvido no caso do explosivo. Segundo Washington e Alan, o Wellington teria sido supostamente o organizador de tudo. Enfim, a polícia vai ter de descobrir, a CPMI, na verdade, vai tentar descobrir também alguns pontos importantes. O senador Rogério Carvalho, responsável pelo pedido de acesso à quebra de sigilo dos celulares de Jair Bolsonaro e Mauro Cid, justificou que é essencial ter posse dos dados. Bolsonaro valeu-se das redes sociais como instrumento de desinformação e prática de atos ilícitos. Nessa linha, é importante que tenhamos acesso a uma das ferramentas que possibilitou essa postagem, o celular do ex-presidente, afirmou o senador. Eu tenho